Bom, bom dia a todos. Para nós é uma honra poder participar desse fórum, né, do INCOB, onde a gente pode estar trocando experiências e conhecendo um pouco melhor os nossos usuários do sistema de recursos hídricos. Como bem colocado aí pelo nosso moderador, o setor agropecuário ele tem uma representatividade em questões de captação, né, de volume captado, para a produção de alimentos. Então, a ideia que a gente tem que ter é que a água utilizada pelo setor nos sistemas de irrigação, a finalidade realmente é a produção de alimentos, e como bem colocado, o arroz hoje que a gente consome, 90% dele vem das áreas irrigadas. Então, eu vou dar uma contextualizada para a gente entender o papel social e de desenvolvimento também e de responsabilidade social da irrigação, para a gente poder ir colocando aos poucos e pontuando tudo que o setor vem fazendo e desenvolvendo para a gente ter o melhor uso. Queria agradecer a nossa anfitriã FAEP, né, que auxiliou aí na coordenação do evento, nossa Federação do Ceará, todas as associações e o sistema, de forma geral, que sempre contribui para a gente poder estar nessas discussões. Se a gente for fazer um breve histórico, para nós a gente precisa entender que a irrigação ela é uma atividade milenar, né, e que ela veio desde 4.500 anos antes de Cristo, e ela permitiu, de certa forma, a fixação do homem, né, como sociedade, para poder desenvolver, primeiramente ao longo dos rios, que a gente sabe muito bem, na época das cheias, era onde se plantava, onde se conseguia ter uma produção. Então, a irrigação ela vem de um processo histórico e muito importante para a humanidade, de forma geral, e para a sociedade. Quando a gente vai ver a irrigação no Brasil, né, como colocado, ela teve o início no Rio Grande do Sul, principalmente aí com a questão dos grandes cultivos de arroz irrigado. E os dados, né, que o Félix coloca são muito interessantes, porque o arroz irrigado do Brasil é o arroz que tem o uso mais eficiente na produção do mundo, né? Então, enquanto outros países utilizam muito mais água para produzir 1 quilo de arroz, o Brasil é o mais eficiente do mundo na produção de arroz. E a gente, às vezes, que não entende o sistema, se pergunta, nossa, mas como que se produz arroz nos talhões, enchendo e inundando? Então, assim, os sistemas de irrigação, eles são diversos, e você não consegue, por exemplo, fazer produção de arroz com gotejamento, né? Então, existem análises técnicas que são feitas e têm que ser levadas em consideração para você ter o melhor sistema de irrigação sendo aplicado a uma determinada cultura que vai ser produzida. Quando a gente pensa, né, no setor agropecuário e no uso da água, a gente tem todas as atividades que dependem da água, né? Seja ela a produção da proteína do leite, da avicultura, suinocultura, piscicultura, e a própria irrigação para a produção de alimentos. Quando a gente pensa nas questões das mudanças climáticas, os veranicos que se fazem cada vez mais frequentes e mudando um pouco o regime que nós, agricultores, estamos acostumados. Então, a gente precisa se precaver, a gente precisa se preparar para esses eventos, e a irrigação ela se torna ainda mais importante para suprir uma demanda e um déficit hídrico que pode estar acontecendo em algum momento, né, que a cultura precisa daquela água para poder fazer para ter produto, para produzir, e a gente não vai ter essa água chegando no momento necessário. Quando a gente pensa no Brasil, né, o colega que me antecedeu coloca dados de que a gente tem uma abundância de água que nenhum outro país do mundo tem. E isso é maravilhoso a gente pensar. E aí, quando a gente observa, né, que dentro do volume outorgado para a irrigação, de acordo com a última conjuntura, é de 48%, né, e não 68%, a gente vê que o Brasil ele vem caminhando na questão da eficiência, porque a média mundial é 72% para irrigação, e no Brasil o outorgado para irrigação é 48%. E aí a gente se vê com precipitações médias, claro que depende da região, mas de 1.400 milímetros por ano, e em algumas regiões 3.000 milímetros por ano. Ou seja, é muita chuva, muita água que cai, e a gente acaba não fazendo o aproveitamento dessa água que a gente tem em excesso em algumas épocas do ano,
para poder se preparar no período da seca. Os sistemas irrigados, eles são uma atividade econômica, né? Então, a gente costuma falar que a agricultura é atividade econômica, onde a gente acrescenta a tecnologia de irrigação, que é uma tecnologia de ponta, que permite a verticalização da produção. Então, ela é considerada uma tecnologia estratégica a nível mundial, né, para a gente poder ter o desenvolvimento da agricultura e fazer a garantia da segurança alimentar. 12%, como colocado, da área brasileira, ela é irrigada, mas ela representa um volume de produção de 40%. Então, a gente vê como a contribuição dos sistemas irrigados são importantes, né, para gerar aí uma produção de alimentos que garanta a nossa população e até mundial, de poder ter alimentos sendo ofertados, com preços acessíveis também. Então, a estratégia é promover a segurança alimentar. A irrigação, ela vem sendo apontada e colocada, né? O Brasil vai ser um dos principais players no cenário internacional para o aumento de produção, para atender uma demanda mundial e crescente por alimentos. E quando a gente vê a otimização que se dá, a verticalização que se dá com a irrigação, a gente vê que a irrigação ela é incrementada em cima de áreas abertas. Com isso, não precisa estar expandindo novas áreas e a gente chama da verticalização da produção. Então, a gente, dentro de uma mesma área, a gente pode produzir até 3, 4 vezes mais, dependendo da cultura. E isso mantém o preço dos alimentos mais acessíveis e mais estáveis, né? Então, eu gosto de citar o exemplo do feijão. A terceira safra do feijão, ela só existe porque ela é 100% irrigada. Então, se não fosse a irrigação na terceira safra do feijão, a gente ia ter uma oferta menor de feijão no mercado e aí a gente teria valores muito maiores sendo operacionalizados nesse sistema. Então, a irrigação ela permite também essa oferta, produtos durante todo o ano e uma estabilização no preço. Aqui, eu acho que todos já conhecem, mas não vale a pena a gente sempre ressaltar, né? O Brasil, o Plano ABC, ele é um plano muito concreto e totalmente operacionalizado, né, foi colocado pelo MAPA, justamente para responder às questões das mudanças climáticas e da questão do carbono, né? Então, assim, toda a COP, o Brasil ele assume uma série de metas, isso em todos os setores, e no setor agropecuário, o que nos guia como operacionalização é o Plano ABC, que é lançado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, e onde a gente, de forma conjunta, trabalha para poder atingir as metas do setor agropecuário. Então, se a gente fizer um balanço do último Plano ABC, que teve vigência de 2010 a 2019, a gente observa que das metas que foram propostas para o setor agropecuário, a gente teve um alcance, quando a gente pega todas, de 115%, ou seja, todas as metas que o setor se comprometeu, né, durante a COP, a questão das mudanças climáticas, a gente atingiu 115%. Claro que algumas áreas muito mais, como a fixação biológica do nitrogênio, e outras áreas que a gente precisa ainda colocar mais para atingir as metas individuais. Mas a meta geral do setor, né, em questão de mitigação, ela foi atingida aí para esse primeiro cenário. E agora a gente teve a renovação, né, após a COP26, do Plano ABC+, e o Plano ABC+, ele colocou o sistema de irrigação como um importante player aí na questão do sequestro do carbono. Então, hoje, o nosso Plano ABC+, ele contempla já o sistema de irrigação como um sistema, né, onde a gente tem aí toda a parte da questão de um manejo de solo para sequestro, para melhorar essas questões das metas a serem atingidas. E aí não tem como a gente falar de irrigação e não falar dos nossos agricultores familiares. E aqui eu fico muito confortável, porque eu sou uma agricultora familiar, né, eu tenho um pedacinho pequeno de terra onde a gente produz, na cidade de Bela Vista. Então, a gente sente que a gente tem que ter um olhar, né, realmente diferenciado para os nossos agricultores familiares. A maior parte da produção dos agricultores familiares, ela depende
do fornecimento e da complementação da irrigação, para eles terem uma produção durante todo o ano, não só no período chuvoso. É importante indutor de desenvolvimento. Então, assim, quem sabe da história de Petrolina e Juazeiro, com o polo da fruticultura irrigada, sabe do que a gente está falando. Então, a gente teve um aumento de 70% do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o sistema irrigado dentro do polo da fruticultura trouxe para aquela região. Então, a gente observa que, por isso, né, a irrigação está no Ministério de Desenvolvimento Regional, porque ele é o desenvolvimento humano também que a gente leva para as pessoas. E quando a gente fala de fixação do homem no campo, sucessão familiar, ainda existe um alto custo na implementação desses sistemas de irrigação, a gente precisa ter políticas que olhem, né, com um olhar mais diferenciado, mais cuidadoso para os nossos agricultores familiares. E aí a gente tem o sistema CNA, as federações e o Senar, levando capacitação, assistência técnica e esse apoio de fazer o link, né, entre tudo que é desenvolvido pela Embrapa ou pelas outras pesquisas ao produtor na prática, ali no campo, na hora de estar executando suas atividades. Então, o Senar hoje ele tem uma série de cursos de capacitação que vão desde manejo de irrigação até o sistema irrigado e a assistência de acompanhar esse produtor mensalmente, né, para que ele tenha aí, a ideia dos custos da sua produção e ele também possa estar combatendo no momento certo alguma praga ou alguma doença que se coloca na cultura para melhorar a qualidade de vida dessa população. E os desafios que a gente vê, então, quando a gente coloca a questão de um grande volume que a gente tem de precipitação, a gente chega na reservação de água. Então, por que não podemos fazer a reservação de água nos períodos chuvosos para que essa água seja usada no período da seca? Então, a forma que o setor vem se preparando para esse enfrentamento é buscando as reservações, porque elas são importantes não só para a gestão hídrica, mas também para a gestão da segurança alimentar, onde a gente vai garantir uma produtividade esperada para poder atender a população brasileira e dependendo do produto mundial, e a gente precisa segurar essa água no período que a gente tem ela em abundância. E aí, como eu coloquei, algumas regiões chegam a 1.600 milímetros e 3.000 milímetros por ano. E aí a gente vê regiões como Israel, né, que a precipitação é de 300, 500 milímetros por ano, e eles irrigam muito mais do que o Brasil, em termos de área. Então, a gente tem dois tipos de reservação, que é a reservação fora do curso d'água, né, que não são todo o sistema que tem como você fazer essa reservação fora, e os barramentos que são construídos ao longo dos cursos d'água, né, que para várias outras finalidades de uso é entendido como uma utilidade pública, mas para a produção de alimentos ainda não tem esse mesmo entendimento que se tem para outros setores. Então, é uma briga a gente ter o reconhecimento, né, de que reservar água para irrigar é garantir a segurança alimentar do brasileiro. Então, isso é um desafio que a gente enfrenta para poder continuar gerando e trazendo a produção. A gente tem vários modelos que já são aplicados na prática, né? Isso aqui é um reservatório de uma propriedade onde ele capta toda a água da chuva que escoa pelos galpões, pelos telhados, dentro desse reservatório. E aqui em cima ele colocou painéis solares para gerar energia. Então, com isso, você diminui a evaporação da água nos reservatórios, você deixa os equipamentos mais refrigerados, digamos assim, e você tem a geração aí de uma energia limpa, né, com painéis solares flutuantes. Então, isso é um modelo que já está sendo aplicado também, existe um custo para isso, mas a gente sempre tenta políticas públicas, né, que viabilizem, que fomentem cada vez mais esse tipo de tecnologia para a gente estar colocando. E o setor, de forma geral, ele vem fazendo várias ações, né, no sentido de reuso. Então, o reuso de dejetos dentro do sistema agropecuário, principalmente aí da parte animal, ela é usada na própria agricultura da propriedade. Então, por exemplo, o produtor de leite, muitas vezes aqueles dejetos que ele tira,
ele aplica na pastagem ou ele aplica na silagem que vai ser fornecida para o animal no final do ciclo. Então, esses processos internos, que a gente chama dentro da porteira, eles estão sendo feitos e são empregados porque você tem ali um adubo e uma matéria muito rica para ser usada dentro da propriedade. E a questão que eu já falei para vocês, da assistência técnica e gerencial, né, é um dos carros-chefes hoje do Senar, como um braço de capacitação e apoio. E nós, do sistema, a gente entende que a gente está buscando trabalhar e capacitar cada vez mais os nossos representantes do setor agropecuário nos comitês de bacia. Então, a gente entende a importância que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, o grande diferencial que ela tem de todas as outras políticas do país, que é a descentralização, né, das tomadas de decisões. Então, a gente entende que precisa, todos os setores, desde a base, os nossos produtores precisam estar preparados para essas discussões. E a gente está buscando fazer capacitações específicas para os comitês de bacia e atuação nos comitês. Então, a gente se coloca sempre à disposição, né, o sistema agropecuário brasileiro, sejam via associações, via federações, e o produtor de forma individual, somos parceiros, né? Eu acredito aqui que todo mundo está aqui com a mesma finalidade, que é a água, e nenhum setor, ele vai ter sucesso se não tiver a água. Para alguns setores, como o nosso, a água ela é um insumo vital para a nossa produção, para outros setores ela é um produto, mas a função de um comitê e de um diálogo é isso, é negociar pactos, alocações, para que a gente tenha essa água sempre de melhor qualidade, né, e maior quantidade, para a gente garantir todos os usos e chegar com pleno consciência de que o melhor está sendo feito e pactos locais estão sendo tomados para que a gente tenha essa gestão da melhor forma possível, atendendo todos os usos, né, da forma que é possível, e negociando para que a gente tenha produção de alimentos, para que a gente tenha todos os outros usos e para que a gente tenha a qualidade do nosso rio garantida aí para as futuras gerações também. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Jordana.